Vamos falar agora de uma das transformações mais importantes da transição da Idade Média para a Idade Moderna, que acabaria levando o nome de Renascimento Artístico e Cultural Europeu. Pois bem, como já foi falado aqui anteriormente, entre o século XIV e o século XV, a Europa atravessa uma série de transformações que são sintetizadas numa crise. A Grande Fome, a Peste Negra, as guerras, é um lado tenebroso desse século XIV. Por outro lado, quando a gente pega as percepções artísticas, as percepções intelectuais, a situação é um pouco diferente. Se por um lado o século XIV é tenebroso, pelo outro ele é extremamente iluminado, ele é extremamente frutífero, principalmente quando levamos em consideração o desenvolvimento desse processo que damos o nome de Renascimento. Renascer, ressurgir. Ora, o que estaria ressurgindo nessa perspectiva medieval? Nós temos aí o ressurgimento, a reanimação de algumas lógicas que tinham sido perdidas durante a Alta Idade Média, e desde o fim do Império Romano do Ocidente, desde o fim da Era Cristã aí desse período. Nós temos aí a reanimação de uma série de lógicas que nos remetem ao passado clássico, principalmente aquele passado caracterizado pela efervescência cultural e intelectual grega e sua apropriação pelos romanos. Entre os séculos XIV e XV, nós vamos ter o desenvolvimento desse renascimento que vão aí acabar levando uma série de artistas a se envolverem nessa nova lógica cultural e intelectual. Mas como é que essa nova lógica foi possível? Como é que esse ressurgimento das ideias clássicas foi possível? Como é que essa revalorização da cultura clássica se deu na Europa? Antes do Renascimento, ou melhor, quase concomitante com ele, nós temos dentro da Igreja Católica um movimento que é conhecido como humanismo cristão. O humanismo cristão ele vai surgir dentro da intelectualidade católica que vai confrontar duas visões de mundo, uma visão de mundo muito mais marcada pelo teocentrismo, com uma visão de mundo em que o racionalismo começa a ter lugar novamente. O racionalismo ele é pensado por uma série de filósofos na antiguidade e vai ter num deles Platão seu melhor lugar. E vai ser justamente a recondução dos escritos de Platão, de Aristóteles também, para essa realidade cristã, que vai possibilitar esse contato com a Idade Clássica. Vai ser a partir do humanismo cristão e do seu racionalismo que o Renascimento vai se desenvolver em algumas regiões da Europa, inicialmente, no caso, principalmente a Península Itálica. Nós temos aí uma nova abertura para uma nova interpretação de mundo, uma interpretação de mundo mais racional, mais baseada no uso da razão para a montagem de todo o arcabouço de entendimento da existência. O Renascimento ele vai ser aí possível por causa do humanismo cristão, por causa do desenvolvimento do racionalismo, desse retorno do classicismo, mas também por questões materiais. O próprio sucesso das cidades italianas nesse comércio de especiaria tornou possível o financiamento dos artistas. Nós temos aí dois grupos que vão ser os principais no financiamento dos artistas renascentistas. O primeiro grupo é a burguesia. A burguesia é essa que surge na Idade Média Central, com a reanimação do comércio, e acaba se tornando um dos setores sociais com um maior poder econômico. E além da burguesia, uma das principais instituições europeias da Idade Média e principalmente da Península Itálica, que era a Igreja Católica. Ora, tanto a burguesia quanto a Igreja Católica vão financiar artistas renascentistas, serão os seus mecenas. Como a gente pode perceber cada grupo? Por que cada grupo vai se envolver com o patrocínio de artistas renascentistas? O que procura a burguesia? A burguesia procura status. Apesar dela ter o poder econômico, socialmente ela ainda não tem o mesmo prestígio que alguns setores da nobreza europeia vão ter, por exemplo. Ela busca, então, se inserir nesses círculos e se tornar uma patrocinadora, uma mecenas dos artistas renascentistas. E a Igreja Católica, por que financiaria esses artistas?
Financiaria pelo fato da arte ser uma das suas principais formas de propagação. De fato, as artes plásticas são um conjunto de formas em que a propagação de ideias se torna muito clara. Ou seja, os artistas renascentistas seriam uma forma da Igreja Católica continuar a sua pregação, continuar a pregação da sua fé. Sendo assim, nós temos aí tanto a burguesia como a Igreja Católica como financiadores da parte material. O retorno ao classicismo e ao racionalismo, a partir, por exemplo, do humanismo cristão, como uma base intelectual, filosófica, simbólica para o Renascimento.